Exercício 13. Dos pontos A, 2 e menos 1, B, menos 2 e 1, C, menos 1 meio e 4, D, menos 1 e menos 11 meios, E, 0 e 4, e F, 0 e menos 4. Quais pertencem à reta cuja equação é 3x menos 2y igual a 8? Localize esses pontos em um plano cartesiano e trace a reta. Antes de mexer com o plano cartesiano, vamos transformar essas frações do ponto C e do ponto D em números decimais, para ficar mais fácil de achar dentro do plano cartesiano. No ponto C, ele tem menos 1 meio para x e 4 para y. 1 meio, o número decimal dele é 0,5. Então, eu posso afirmar que esse ponto C, ele é menos 0,5 e 4. Posso chamar ele dessa forma. O ponto D, ele é menos 1 para x e menos 11 meios para y. 11 meios, ele é a mesma coisa que 5,5. Então, eu posso falar que o ponto D, ele é menos 1 e menos 5,5. Feito isso, agora eu vou colocar esses pontos dentro de um plano cartesiano. O ponto A é 2 para x e menos 1 para y. Ele vai ficar aqui. Esse é o ponto A. O ponto B é menos 2 para x e 1 para y. Esse é o ponto B. O ponto C, eu já fiz a conversão da fração para número decimal. Ele é 0,5 para x. Ele vai ser exatamente a metade do caminho entre o 0 e o menos 1. Então, agora eu tenho que achar esse ponto. 0,5 negativo para x e 4 para y. Ele vai estar mais ou menos aqui na metade. Esse é o ponto C. O ponto D, ele é menos 1 para x e menos 11 meios para y. Eu já fiz a conversão de menos 11 meios, que vai ser igual a menos 5,5, que vai estar exatamente na metade do caminho entre menos 5 e menos 6, aqui na reta y. Achando o ponto D, eu tenho menos 1 para x, menos 5,5 para y. Vai ser mais ou menos aqui esse ponto, o ponto D. O ponto E é 0 para x e 4 para y. Ele vai estar exatamente aqui. Esse é o ponto E. E o ponto F é 0 para x e menos 4 para y. De todos os pontos que eu tracei nesse plano cartesiano, os únicos que vão se ligar para formar uma reta são os pontos A, F e D. Então, portanto, essa é a reta que pertence à equação 3x menos 2y, que é igual a 8. Exercício 15. Usando uma folha de papel quadriculado, resolva graficamente os sistemas a seguir. O A, ele tem um sistema que é x mais y igual a 7, x menos y igual a menos 1. Nesse caso, eu sempre vou atribuir o valor de 0 para x e 0 para y. A mesma coisa com a outra equação, 0 para x e 0 para y. Então, resolvendo, substituindo 0 em x, eu tenho 0 mais y, que é igual a 7. Meu y vai ser igual a 7. Meu par ordenado vai ser de 0 para x e 7 para y. Agora, substituindo o valor de 0 para y, eu tenho x mais 0, que é igual a 7. X é igual a 7. Então, aqui, o meu resultado do meu x é 7. E o meu par ordenado é de 7 para x e 0 para y. Substituindo 0 em x, eu tenho 0 menos y, que é igual a menos 1. Menos y é igual a menos 1. A letra não pode ser negativa, então eu multiplico tudo por menos 1. Y vai ser igual a 1. Meu par ordenado é 0 para x e 1 para y. Substituindo agora o 0 em y, eu tenho x menos 0, que é igual a menos 1. X é igual a menos 1. Então, o meu x aqui, ele vai ser igual a menos 1. Meu par ordenado, ele é menos 1 para x e 0 para y. Feitos os dois pares ordenados de cada equação, agora é só colocar dentro de um plano cartesiano. Substituindo os pares ordenados dentro do plano cartesiano, eu tenho 0 para x e 7 para y.
Tenho também 7 para x e 0 para y. Ligo um ponto ao outro. Na segunda equação, eu tenho 0 para x e 1 para y. Menos 1 para x e 0 para y. Traçando a reta entre os dois, eu fico aqui. Traço uma reta entre os dois pontos. Porém, para eu poder descobrir o resultado desse sistema, eu tenho que esticar um pouco mais essa reta. Feito isso, eu obtenho um novo ponto. Esse ponto, ele tem um par ordenado, que é de 3 para x e 4 para y. O resultado do meu sistema é esse. Sistema de equação B, 2x mais y igual a 5, x menos 2y igual a 5. Atribuo o valor de 0 para x e o valor de 0 para y nas duas equações e faço a substituição. Eu tenho aqui 2 vezes o 0 mais y, que é igual a 5. 2 vezes 0 é o próprio 0. Só vai me restar, então, y, que é igual a 5. Meu par ordenado aqui, então, é 0 e 5. Substituindo agora nessa mesma equação o valor de 0, só que dessa vez no y, eu tenho 2x mais 0, que é igual a 5. 2x é igual a 5. X é igual a 5 dividido por 2. X é igual a 2,5. Então, o meu x vale 2,5. Meu par ordenado é de 2,5 para x e 0 para y. Substituindo na segunda equação, 0 menos 2y, que é igual a 5. Y é igual a 5 dividido por menos 2. Y é igual a 5 dividido por 2, 2,5. Positivo com negativo, negativo. Então, eu tenho que para y é 2,5 negativo. Meu par ordenado é 0 para x menos 2,5 para y. Substituindo 0 agora em y, eu tenho x menos 2 vezes o 0, que é igual a 5. 2 vezes 0 é o próprio 0. Então, só vai me restar x, que é igual a 5. Meu par ordenado, então, é 5 para x e 0 para y. Feitos os pares ordenados, agora é só colocá-los dentro de um plano cartesiano. Achando os pontos dentro do plano cartesiano da primeira equação, eu tenho 0 para x e 5 para y. Depois eu tenho 2,5 para x, que vai ser exatamente a metade do caminho entre o 2 e o 3, e 0 para y. Então, o ponto vai estar exatamente entre o 2 e o 3. Ligo agora esses dois pontos. Achando os pares ordenados da outra equação, eu tenho 0 para x e menos 2,5 para y, que vai estar exatamente na metade do caminho entre o menos 2 e o menos 3. Próximo par ordenado é 5 para x e 0 para y. Traço a reta entre os dois pontos da segunda equação. Para eu conseguir enxergar qual é a resposta desse sistema, eu tenho que esticar um pouco mais a reta que está em azul. Eu chego em um ponto na junção das duas retas. Esse ponto, ele é o par ordenado 3 para x e menos 1 para y, que é a resposta do nosso sistema. Sistema de equação C. X mais 2y igual a 1, 2x mais 3y igual a 0. Dessa vez eu vou estar atribuindo o valor de 2 para x e 2 para y nas duas equações. Então eu vou obter 2 mais 2y, que é igual a 1. 2y é igual a 1 menos o 2. Y é igual a menos 1 dividido por 2. Y é igual a menos 0,5. Meu par ordenado, então, é 2 para x e menos 0,5 para y. Substituindo agora o valor de 2 em y, eu tenho x mais 2 vezes o 2 igual a 1. X é igual a 2 vezes o 2, 4, que é igual a 1. X mais 2 vezes o 2, 4, que é igual a 1. X é igual a 1 menos o 4. X é igual a menos 3. Então, meu par ordenado é menos 3 para x e 2 para y.
Substituindo 2 na primeira equação, eu tenho 2 vezes o 2 mais 3y, que é igual a 0. 2 vezes o 2, 4, mais 3y, que é igual a 0. 3y é igual a menos 4. Y é igual a menos 4 dividido por 3. Y vai ser aproximadamente menos 1,3. Meu x é 2 e meu y vai ser aproximadamente 1,3. Substituindo 2 no y, eu tenho 2x mais 3 vezes o 2, que é igual a 0. 2x mais 3 vezes 2, 6, que é igual a 0. 2x é igual a menos 6. X é igual a menos 6 dividido por 2. X é igual a menos 3. Meu par ordenado, então, é menos 3 para x e 2 para y. Feitos meus pares ordenados, coloco eles dentro de um plano cartesiano. Colocando os pares ordenados da primeira equação, eu tenho 2 para x e 0,5 negativo para y, que vai dar exatamente na metade do caminho entre o 0 e o menos 1. Então, vai ser mais ou menos aqui, esse ponto. O segundo ponto é menos 3 para x e 2 para y. Ligo os dois pontos entre si. Colocando os pares ordenados da segunda equação, eu tenho 2 para x e menos 1,3 para y. Ele vai estar mais ou menos aqui. Menos 3 para x, 2 para y. Então, o ponto em comum, traço a reta, onde as duas retas se juntam, cria o ponto menos 3 para x e 2 para y. Sistema de equação de x mais y igual a 0, menos 3x mais y igual a 4. Dessa vez, eu vou estar sempre substituindo 1 para x e 1 para y. Embaixo a mesma coisa, 1 para x e 1 para y. Substituindo 1 em x, eu tenho 1 mais y, que é igual a 0. Y é igual a menos 1. Meu par ordenado é 1 para x e menos 1 para y. Substituindo 1 em y, eu tenho x mais 1, que é igual a 0. X é igual a menos 1. Então, eu tenho menos 1 para x e 1 para y. Substituindo 1 em x na segunda equação, eu tenho menos 3 vezes 1 mais y, que é igual a 4. 3 vezes 1, 3. Negativo com positivo, negativo. Mais y, que é igual a 4. Y é igual a 4 mais 3. Y é igual a 7. Meu par ordenado, então, é 1 para x e 7 para y. Substituindo 1 em y, eu tenho menos 3x mais 1, que é igual a 4. Menos 3x é igual a 4 menos 1. Menos 3x é igual a 3. X é igual a 3 dividido por menos 3. X vai ser igual a 3 dividido por 3, 1. Positivo com negativo, negativo. Então, meu par ordenado aqui é menos 1 para x e 1 para y. Feitos os pares ordenados, coloco eles agora dentro de um plano cartesiano. Os pares ordenados da primeira equação é de 1 para x e menos 1 para y. Menos 1 para x e 1 para y. Traço a reta entre os dois pontos. Achando os pares ordenados da segunda equação, eu tenho 1 para x e 7 para y. Menos 1 para x e 1 para y. Traço a reta entre os dois pontos da segunda equação. O ponto em comum entre as duas retas é menos 1 para x e 1 para y, que é a resposta do meu sistema. Bem, galera, por hoje é só. Até a próxima e tchau!